Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação, muita alegria, estamos juntos a partir de agora para a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, com informações, que traz os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Semanalmente nós nos encontramos aqui em 3 horários, levando até você o que de mais importante, mais relevante acontece na vida diocesana de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro sempre abre espaço para o bispo diocesano, para os sacerdotes, leigos, para as nossas comunidades. No programa de hoje estaremos dando amplo destaque para o mês do dízimo na Diocese de Caxias do Sul. Julho é o mês dedicado à celebração do dízimo em toda a Diocese de Caxias do Sul. Uma programação especial, mesmo com a pandemia, está sendo realizada na nossa Diocese, com o objetivo de conscientizar os católicos também para que contribuam, para que façam a sua doação por meio do dízimo. O coordenador da pastoral do dízimo na Diocese de Caxias do Sul, o padre Rubens Brum, vai estar em contato conosco, vai estar nos falando um pouco do que é ser dizimista e também da programação que está preparada para todo este mês de julho. E ainda vai recordar um pouco da história do dízimo, como surgiu há mais de 10 anos o mês de julho dedicado à celebração do dízimo na Diocese de Caxias do Sul. Nós também vamos ter uma participação especial que vamos trazer no programa Ponto de Encontro de hoje, da Vânia de Bortoli. Ela teve a oportunidade no mês de janeiro desse ano de estar em Roma, no Vaticano, participando da primeira Conferência Internacional da Pastoral da Pessoa Idosa, e também teve a oportunidade de estar frente a frente com o Papa Francisco e de participar de momentos junto com o Papa Francisco. Ela vai partilhar conosco também a importância desse momento e também o que o Papa Francisco pede para as pessoas idosas. O Papa Francisco é direto para que as pessoas idosas sejam cuidadas, que os jovens também tenham todo esse lado de atenção para com as pessoas idosas. Vamos ter então em seguida a participação da Vânia de Bortoli, que vai nos contar um pouco mais de como foi esta experiência também. E finalizaremos o programa com uma mensagem especial do nosso bispo diocesano Dom José Gislon, que vai refletir conosco sobre esse momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, mas para Dom José, um momento em que nós estamos fortalecendo as nossas relações humanas e também a nossa espiritualidade. Tudo isso a partir de agora aqui no programa Ponto de Encontro, programa da nossa Diocese de Caxias do Sul. O mês de julho é dedicado ao dízimo na Diocese de Caxias do Sul. Diversas programações, diversas ações estão ocorrendo no âmbito diocesano também para estimular os católicos a fazerem a sua doação, terem o seu ato concreto com o dízimo ao longo do mês de julho. Ser dizimista é também ter esse lado de atitude, de presença, é doar o pouco que eu tenho para a minha igreja, para a nossa igreja. O padre Rubens Brum, que é o coordenador da pastoral do dízimo na Diocese de Caxias do Sul, participa conosco do programa Ponto de Encontro. Ele nos diz que o dízimo é um gesto concreto da pessoa. E, acima de tudo, ser dizimista mexe muito com esse sentimento de pertença dos cristãos para com a sua comunidade. Saudamos aqui o Leandro e os nossos telespectadores. A Diocese de Caxias do Sul, há muito tempo, no mês de julho, celebra o mês do dízimo.
E o dízimo é algo importante em nossas comunidades, em nossa caminhada de fé. Porque o dízimo não é somente dar dinheiro, mas é algo que mexe a pessoa por dentro, é uma pastoral, é algo concreto. Dízimo mexe com a pertença das pessoas à comunidade. Só de fato contribui com o dízimo aquele que pertence a uma comunidade, aquele que se sente cristão, católico, praticante em nossas comunidades. É claro que o dízimo é um gesto concreto, precisa partir do coração do próprio católico, do próprio cidadão? Sim, o dízimo é algo concreto, como tu falastes, Leandro, e parte de dentro da pessoa. Só aquele que é consciente, só aquele que sabe e entende a dimensão do dízimo, ele passa a colaborar. De fato, se a gente não compreende as coisas, não entendemos a vida da igreja, a pastoral da igreja, nós nunca colaboramos com a igreja. Só colabora aquele que entende. Quando entendemos e compreendemos, a gente ama. Então a igreja também precisa ser amada, entendida, e a partir disso sermos dizimistas. De que forma a nossa Igreja Católica em Caxias do Sul, na Diocese, também trabalha essa questão do dízimo? De que forma sensibilizar as pessoas quanto doar, como fazer? Nós temos assim uma equipe dentro da cidade de Caxias do Sul que periodicamente se reúne, celebra, discute, estuda e reza a dimensão do dízimo. Pena que esse ano nós não nos encontramos por causa da pandemia, mas nós estamos trabalhando através de lives. Ontem à noite eu fiz uma live de 45 minutos, na próxima segunda-feira também tem o Frei Marcelo que vai falar, na outra segunda-feira, terceira segunda-feira, tem uma leiga que vai falar, e no final, na última segunda-feira, o padre Jaime Gusberti também vai falar sobre o dízimo. Então, façamos via internet, via as redes sociais. Quem sabe chega às pessoas e as pessoas também entendam essa dimensão do dízimo. As pessoas também precisam entender de que o dízimo não é um imposto, não é uma taxação, e sim é algo muito espontâneo. É o pouco meu que vai ajudar a minha igreja. Sim, o que é o dízimo? No fundo, nós podemos recorrer a um histórico bíblico. Tanto lá no livro do Gênesis, Número, Deuteronômio, o que nós temos? O povo de Deus herdou a terra prometida. Teve as primeiras colheitas, as primícias, e eles ofertavam ao templo as primícias. Então, depois no Novo Testamento, ali no livro dos Atos, nós temos assim, os cristãos tinham tudo em comum e partilhavam. A partir disso, nós entendemos que o dízimo é partilha, é solidariedade, é aquele que entende e compreende. Não é que eu vou dar aquilo que não tenho, eu dou a partir daquilo que eu tenho, do meu salário, da minha colheita. Antigamente, lá nos interiores, nós fazíamos o seguinte, com a colheita da uva, do trigo, do soja, nós dávamos parte dessa colheita. Hoje não, nós estamos no mundo urbano, então nós vamos trabalhar a partir da nossa realidade, a partir do nosso salário. Lembro muito bem, lá no semiárido baiano, no município de Gentil do Ouro, após longas palestras sobre o dízimo, uma professora municipal assim falou: eu achei que sempre os padres e as irmãs fossem pagos pelo governo ou por Roma. Hoje entendi que o dízimo ele deve partir da minha comunidade. E ela fez uma experiência bem concreta do dízimo. Recebia ela e o marido o seu vencimento mensal, convidava a família, rezava sobre aquele valor e depois decidiam devolver à comunidade. Isto é, de dentro do coração. E ela mesmo disse: a minha fé mudou, a minha visão sobre a igreja, sobre a pastoral mudou. Hoje sou uma católica confiante e sou uma católica praticante. Então o dízimo também ele parte do coração e ele é fonte de conversão, fonte de ânimo e de vida para as comunidades. Doar para o dízimo, fazer a sua contribuição, com certeza é um gesto concreto do ser humano e, acima de tudo, uma vivência do Santo Evangelho e da Palavra de Deus. O padre Rubens Brum recorda agora no programa Ponto de Encontro como começou o chamado Mês do Dízimo no âmbito da Diocese de Caxias do Sul. Olha, ele nasceu mais ou menos há uns 15 anos,
a celebração do mês do dízimo no mês de julho. O histórico mesmo eu não sei porquê, mas sei que nossas comunidades foram educadas para no mês de julho celebrar o dízimo. É algo típico nosso da Diocese de Caxias do Sul. Também ali eu acho importante nós pararmos, pensarmos, celebrarmos esse mês e darmos sentido ao mês do dízimo. E é importante, então, que as pessoas se conscientizem, façam a sua reflexão, o que cada um pode contribuir. A Diocese não estipula um valor fixo, uma meta mensal. O pouco de cada um é o bastante de todos? Olha, dízimo não é pagamento, dízimo não é taxa. Dízimo é aquele que passa pelo teu coração. Depois que você refletiu, rezou, e aquela ideia interior bate em você, não tenha medo, devolve. É uma experiência de fé, é uma gratuidade. Então, quando você de fato sentir que vou devolver esse tanto, certamente é algo de Deus. Faça a experiência, devolva, e você verá que a sua vida será melhor e a sua comunidade também. Ser dizimista é uma forma de viver a igreja, de também vivenciar na prática o Santo Evangelho? Toda a vida. Quando você contribui para a missão da igreja, porque o dízimo ele tem uma função de sustentar a igreja em tudo aquilo que ela tem e também sustentar a missão da igreja e fazer a caridade às pessoas. Então, é o modo mais concreto de você viver o Evangelho. E eu vejo que muitas pessoas fazem a sua caridade por conta. Por que não confiar à igreja isso? Todo cristão poderia dar o seu dízimo à igreja e a igreja, de uma forma organizada, atender os pobres, as viúvas, os órfãos, assim como era no Evangelho. Por isso o dízimo ele é tremendamente evangélico, porque ele vai de encontro à caridade organizada da igreja. E até porque a igreja, por iniciativa de Dom José, a nossa diocese nesse ano também está tendo gestos concretos diante da pandemia, a renúncia de 30% da côngrua e também outros investimentos que Dom José tem canalizado para ajudar as pessoas. Igreja é ajudar as pessoas. Certo. Então aquilo que você pode ajudar, que você pode de forma concreta levar o apoio ao teu irmão, isso é evangelho, isso é caridade. Então, Dom José está dando um novo impulso à vida da igreja, isso é muito bonito, e certamente muitos cristãos terão essa consciência, que a igreja não se vive de forma individual. Ou melhor, ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos pela comunhão eclesial, pela comunhão dos ministérios e, acima de tudo, com a comunhão na caridade pastoral. Obrigado ao Padre Rubens Brum, coordenador da Pastoral do Dízimo na Diocese de Caxias do Sul. Fica o convite para que você também colabore, para que você também faça o seu gesto concreto do dízimo neste mês de julho. Ser dizimista é ter uma experiência de vida também na própria comunidade e, acima de tudo, alimentar a nossa igreja, a caminhada da nossa igreja. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Na volta, em destaque aqui no programa Ponto de Encontro, nós estaremos conversando com a integrante da Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese de Caxias do Sul, a Vânia de Bortoli. Ela teve a oportunidade, no começo do ano, de participar de uma conferência internacional em Roma, com muitos países e na presença do Papa Francisco. Ela vai partilhar conosco um pouco desse momento e também do sentimento de ter estado junto com a sua santidade, o Papa Francisco. E ainda Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, estará finalizando o ponto de encontro, refletindo sobre o momento da pandemia e nos deixando uma bênção especial. Tudo isso daqui a pouco no programa Ponto de Encontro, que retornará em seguida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.
O programa Ponto de Encontro pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul já está de volta na edição desta semana e semanalmente você acompanha sempre os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro abre espaço agora para a pastoral da pessoa idosa. No começo do ano, no final do mês de janeiro, ocorreu em Roma, no Vaticano, uma conferência internacional promovida pelo Papa Francisco para a pastoral da pessoa idosa. A nossa Diocese de Caxias do Sul esteve presente, participando desse momento. O padre Darcy Camate, da paróquia Jesus Ressuscitado de Farroupilha, foi o sacerdote que se fez presente, e também a farroupilhense Vânia de Bortoli. Ela conversou com a reportagem do programa Ponto de Encontro e partilha conosco o sentimento de ter estado em Roma, junto com o Papa, e ter ouvido do Papa também os cuidados que ele pede para as pessoas idosas. De acordo com a Vânia, foi um momento muito especial. Ela nos fala do cuidado, do amor e do carinho que o Papa Francisco demonstra para as pessoas idosas. Com certeza, é uma bênção ter um idoso dentro da nossa residência, próximo da gente, na nossa casa. É uma bênção, é uma graça. E a gente saber aproveitar essa pessoa, saber que realmente o que ela tem para nos passar, para nos transmitir, é uma transferência assim, de sabedoria, de fé, de tudo que ele já viveu, né? Que ele pode transferir para os jovens e para nós também. Então, é uma bênção sem fim. Essa ligação entre o jovem e o idoso, ela tem uma lacuna muito grande hoje em dia. Então, o que se busca nisso? Se busca esse laço, que a gente possa buscar esse laço entre o idoso e o jovem, para que esse diálogo e essa troca de experiência não se perca. Porque o idoso tem também ele tem a fé, né? Ele tem guardado com ele essa herança da fé, e que ela é transmitida através dele para os jovens, para os adultos, e é isso que a gente busca também. Então, foi um chamado muito grande do Papa Francisco sobre nesse sentido, que tenha assim o diálogo entre os jovens e que não se deixe o idoso à margem de tudo, que ele seja que ele faça sua própria história, que ele continue ativo e que ele continue no meio de nós, servindo como sempre serviu, né? E que não seja descartado, porque hoje em dia a lei do descarte é muito grande. A gente busca, assim, até em relação às próprias casas de repouso, é uma visão que se busca diferenciado em relação a isso. Muitas vezes a gente precisa, sim, colocar o nosso idoso lá, que seja bem cuidado, bem acolhido, numa casa de repouso, tem o seu valor significativo, e a gente não, de jeito nenhum, descarta essa possibilidade. Porém, o que se chama muito atenção? A preocupação que ele seja na própria casa acolhido dessa forma, e que não precise ir para uma casa de repouso, que muitas vezes fica abandonado sem visita dos familiares, simplesmente se resolve o problema, deixa lá e se esquece do idoso que tanto fez pela vida, né? Então, o chamado do Papa Francisco também em relação a isso é que a gente busque um olhar diferenciado em relação a essas casas também de repouso, que a gente faça na própria casa o acolhimento que deve ser feito para o idoso. Com certeza, ter a presença de um idoso na nossa vida ou das pessoas idosas é sempre uma fonte de sabedoria. E nós precisamos acolher, precisamos conversar, dialogar e, acima de tudo, também motivar esta caminhada destas pessoas idosas. Elas tanto contribuíram para a vida, para a sociedade, para comunidades, elas deram de si e, nesse momento, necessitam também que outros deem para elas o amor, o carinho. E o Papa Francisco realmente tem esse olhar todo especial para as pessoas idosas. O programa Ponto de Encontro traz agora a palavra do nosso bispo diocesano, Dom José Gislon. Dom José reflete conosco sobre o momento em que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, em que fomos de uma hora para outra, de uma forma muito repentina, orientados a nos afastar
socialmente, ficar mais em casa, adotar certos cuidados na nossa vida, enfim, aquele convívio social não existe mais, ele é bem mais tímido. E Dom José reflete com a gente sobre isso. Para ele, a pandemia também nos traz lições. Segundo Dom José, esse momento está servindo para fortalecermos as nossas relações humanas e alimentarmos a nossa espiritualidade. Dom José participa do ponto de encontro e traz uma breve reflexão. Eu penso que é um momento forte para revermos toda a nossa caminhada de vida. Eu li uma reportagem que um pai de família dizia: estou descobrindo ou conhecendo meus filhos a partir dessa realidade, porque tendo mais tempo para passar com meus filhos, conversar com meus filhos, partilhar, brincar, né? Eu estou descobrindo a beleza também da paternidade que se faz presente no cotidiano da vida dos meus filhos. Alguns diziam assim: eu vi meu vizinho brincando na sacada do prédio com seu filho. Eu nunca tinha visto. Nesse tempo, nessa realidade, eu vi o pai brincando, eu vi a mãe brincando. Eu percebo assim que essa realidade nos coloca no confronto com a vida e começamos a perceber tantas pequenas coisas do dia a dia que não nos tocavam. E nos tocam agora diante dessa ameaça da vida como um todo, né, diante desse vírus. A gente começa a perceber o quanto é importante termos pessoas ao nosso redor e valorizarmos a presença e a vida dessas pessoas que fazem parte da nossa vida no cotidiano do dia a dia. Eu penso que as relações humanas, né, saem fortalecidas também a partir desse contexto, e a vida espiritual também sai fortalecida, porque quando a vida está ameaçada, penso que nós temos sempre esse olhar para o alto, para Deus, né, o Senhor da vida e o nosso Salvador, que acima de tudo, né, é a força maior que nos sustenta a nossa caminhada, é uma luz sempre no horizonte, e nessa luz nós podemos, em direção a essa luz nós podemos caminhar, e nessa luz nós podemos confiar. Então é um tempo, sim, penso de profunda reflexão, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que temos para renascermos humanamente e espiritualmente. Dom José, abençoe todas as famílias que estão nos acompanhando nesse momento, para que nunca lhe falte o perdão, o amor e a esperança. Que Deus, nosso Pai, fonte de amor e ternura, derrame sobre todas as nossas famílias, os nossos avós, os nossos queridos pais e mães, os jovens, as crianças, os adolescentes, todas as bênçãos do céu. Que os anjos do Senhor vos protejam, vos acompanhem sempre. Que Nossa Senhora esteja junto de vós, protegendo-vos e amparando-vos com toda a ternura e amor de mãe com que protegeu seu Filho Jesus e a Sagrada Família de Nazaré. Deus, nosso Pai, vos abençoe e vos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, refletindo conosco e também nos abençoando nesse momento. Com certeza, a nossa fé, a nossa espiritualidade, ela precisa ser cuidada, cultivada, ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo. Se nós não tivermos uma base firme na fé e na espiritualidade, estaremos muito mais vulneráveis e muito mais propensos a cair na caminhada. Então, vamos cuidar da nossa fé, vamos alimentar a nossa fé. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Eu quero lembrá-los que todos os domingos, sim, todos os domingos, às 11 horas da manhã, você acompanha aqui na TV Canção Nova, Rio Grande do Sul, a Santa Missa transmitida ao vivo, direto do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. É o nosso momento de encontro com a Mãe de Caravaggio, o nosso momento também para estreitarmos a nossa fé em Caravaggio. E nesse momento de pandemia, faça da sua casa uma igreja doméstica. Faça da sua casa, proporcione que na sua casa também chegue esse momento todo espiritual
e que você consiga também alimentar a sua espiritualidade. Continuemos sempre muito unidos. O programa Ponto de Encontro chega ao seu final. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Um forte abraço e até a próxima edição aqui na TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.